Elaine, sou professora de língua portuguesa e se você tem uma dúvida de onde nós vamos utilizar o R ou os dois R's, vem comigo que eu vou te ajudar. Observe só, aluno, nesse texto do marreco espirro. Vamos lá? Preste atenção no uso de R e de RR na minha fala. Marreco espirro. O marreco espirro queria pular no córrego. Amarrou uma corda na cintura e pediu ao burrico para segurar. O marreco subiu no barranco, levou um escorregão e caiu. Ficou agarrado numa rocha, dando berros e gritando por socorro. Burrico deu risadas, puxou a corda e falou: quase comi marreco refogado. Olha só o emprego de R e os dois R's. O R no início de palavras, então vai dar aquele sonzinho assim, ó, rato, rato, rato. Então, R no início de palavras. Quando nós temos o RR, só vamos usar o RR no meio das palavras, para dar o som do Rão, para dar esse som de R. Então, na palavrinha carro, carroça, marreco, não tem esse sonzinho de R maiúsculo, de R no início das palavras? Então, nós só vamos usar RR no meio das palavras, os irmãozinhos gêmeos, tá bom? Mas atenção, quando nós formos separar, eles têm que ficar separados, os irmãos brigam. Então, por exemplo, vamos separar o carro. Carro, vai ficar assim a separação, ó. Ok? Então, ao separar as sílabas, eles ficam separados também. Mas, se eles estiverem no meio, se eu quero utilizar no meio das palavras, tem que utilizar os dois R's para ter esse som de R, de rato. Então, carro. Então, nós vamos ter os dois R's, ok? Meio de palavras. Agora, o R, por exemplo, aqui é carro, olha a diferença, carro, 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 da palavrinha caro, 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 aqui já teve uma tremidinha na língua, no carro, carro, carro. Então, observe também aqui o uso de R no meio da palavra, ele vai ter esse som mais tremidinho, caro, 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 diferente de carro, entendeu? Então, quando eu quero ter esse som, ro, ro, ra, ré, ri, ro, ru, eu vou utilizar o RR no meio da palavra. Agora, se eu quero ter um som ra, ré, ri, ro, ru, eu vou utilizar o R sozinho no meio das palavras. Voltando aqui, então, se eu quero o som de ra, ré, ri, ro, ru, eu vou utilizar o RR no meio das palavras. Se eu quero ter o som de ra, ré, ri, ro, ru, eu vou utilizar o R sozinho, tá bom? Observe aqui esse trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Observe que o R está onde? Está nas iniciais. Então, vai ter esse som de rei, o rato, roeu, roupa, rei de Roma. Agora, na frase de baixo. A rainha irritada roeu o resto. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha irritada roeu o resto. Então, que tudo teve um som de R. Ra, ré, ri, ro, ru. Então, nós vamos utilizar ou os dois R's ou o inicial, tá bom?
Olha só, confira a diferenciação entre o som, o som forte, que é o RR, e o som fraco. Então, carro é forte. Então, o carro está no mecânico. O que é esse carro? O automóvel. Agora, este computador é muito caro. Caro. O que é caro? É algo que é dispendioso, ou seja, algo que leva muito dinheiro. Entendeu a diferença aqui do RR e do R sozinho? Olha o som. Carro, caro. No caso aqui nós temos um som mais forte e aqui um som mais fraco. Palavras com R entre vogais, som fraco e curto. Então, palavras com apenas o R entre vogais vai ter um som fraco e curto. Então, alterar, bem fraco e curto. Arranha, lembra que eu falei pra vocês? Ó, ra, ré, ri, alterar. Arrara, eu vou falar bem assim para vocês entenderem a diferença, para vocês diferenciarem, tá bom? Áspero. Bateria. Cadeira. Tô falando assim para vocês entenderem o som. Camarão, entendeu? Agora, RR usa-se entre vogais. Então, entre vogais, nós vamos usar o RR, tá bom? Carro, ó, vogal. Corrida, vogal. Então, RR. Carro, né? Vogal. Carroça, vogal. A, ó, lembra quais são as vogais? A, E, I, O, muito bem, isso mesmo. Serra, vogal. Olha o sonzinho, viu que é diferente do sonzinho anterior que nós fizemos? Carreta, vogal. Aqui eu não tô falando carreta, tô falando carreta, ó, ré. Viu a diferença aí, né? Agora, o R e o RR entre vogais. Olha só nesse quadro a diferença, ó. Carro. Viu que tem uma diferença? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque além do som, também modifica o significado da palavra. Arranha. Carrinho. Morro. Viu que eu fiz uma diferenciação aqui na fala para vocês entenderem. Então, aqui o som. Ra, ré, ri, ró, ru. Então, rato, rede, rio, rodo, rua. E nós temos rata, resto, riso, roda, ruga. Viu aí a diferença? Então, aqui tudo nós temos com ra, ré, ri, ró e o ru. Então, para revisar aqui, quando nós utilizamos ra, ré, ri, ró, ru, nós vamos utilizar o R ou no início das palavras, ou então nós vamos usar os dois R's. Quando eu tenho o som ra, ré, ri, ró e ru, nós vamos utilizar o R sozinho entre vogais ou entre consoantes, ou seja, no meio de palavras. Fácil, não é? Lembre-se, eu acredito e você também que vale a pena estudar.